Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, leitura do dia 15 de outubro, leitura de número 288. A porção do Velho Testamento está em Jeremias 26:1 a 27:22. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem a adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes: assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. É assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá. Por que você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada? E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com os seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade, tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Aquibor, e com ele alguns homens,
os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois, jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês, e vocês perecerão. Mas, se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas, que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, eu banirei vocês, e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor: não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando o exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os reestabelecerei neste lugar. Agora a porção do Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses,
3, de 1 a 18. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme à tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marque-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Agora a porção de Salmos 85, de 1 a 13, para o mestre de música, Salmo dos Coraitas. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o seu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o seu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele, e preparará o caminho para os seus passos. Agora a porção de Provérbios 25, 16. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 15 de outubro, leitura de número 288, e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.